Oi, pessoal, eu sou Bruno Sapiotti e um dos meus pontos aqui deste canal é trazer uma vertente sobre determinados assuntos. Um deles é analisar como a gente pode mudar uma perspectiva de vida em alguns pontos. Um deles é analisando. Eu sou jornalista de formação, atuo também nessa área e sempre analisei assim, como lido muito com jornalista, como essa questão da notícia mais. Eu não gosto muito de pôr esse polo entre positivo e negativo, de um lado mais profundo a gente, mais para frente a gente analisa essas questões, mas como tem um cunho muito pesado nas notícias, como o jornalismo ele é colocado de uma maneira para dar medo, para intensificar certas questões, para falar de assuntos que são de dualidade, porque o jornalismo vive dessa dualidade. E aqui, em outros textos também, em outros vídeos, não quero falar de. Não quero, a ideia não é entrar num julgamento social, apesar de que quando a gente vê um recorte desse, de um jornal, a tendência é analisar por meio de uma crítica, de um julgamento, né? Como que existe essa necessidade, na verdade, essa força também de apontar os defeitos da sociedade de uma maneira geral, mas apenas isso. E aqui a ideia não é falar, eles fazem só esse recorte, mas como 90% do jornal ele tem um cunho de gerar um medo, de falar de assuntos de violência, assuntos aterrorizantes, entre aspas, para a sociedade, para endorfinar as pessoas, para gerar esse medo e gerar essa tensão. Eu fiz um recorte só para a gente perceber como funciona um jornal de uma grande mídia, de uma grande TV, na verdade aberta. O segundo maior, se eu não me engano, do Brasil é o da Record. E a gente tentar entender um pouco do que a gente consome no dia a dia, o que o grande público brasileiro, num geral, consome. E a sequência disso, que são as novelas também, que aí pode ser uma outra análise, é, as questões que estão em novelas também, mas aqui a gente fazer um recorte para ver assim, os benefícios que pode trazer, às vezes, substituir um jornal por outras atividades. Claro, não estou falando para não se informar, mas o que a gente se informa, o que é entregue para a gente de uma maneira geral. E aqui vai ficar a análise. Existe o polo de que há muitas notícias, há muitas pessoas nascendo, há muitas coisas boas que a gente pode dizer assim acontecendo na sociedade num determinado dia. E por que o recorte, quase 90%? Vamos analisar isso aqui, a quantidade de notícias que são carregadas de um sentido mais. É, nesse sentido de dar um certo pânico para a sociedade. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Com a proximidade da Black Friday, aumentam os crimes digitais. Consumidores são atraídos por promoções. A gente não vai assistir o jornal todo, é mais pegar os principais temas. Mas o medo é isso. O começo é esse, né? O medo do furto, do roubo, os cuidados que a gente tem que ter com a Black Friday. Super importante, um assunto extremamente relevante. Muita gente passa por isso. Vamos continuar. Que não existem e acabam Nessa época do realmente Casos, essa época do ano. é esse. suspendem vendas de carne. Próximo assunto. O embargo que o Carrefour fez com o Brasil e a questão das carnes. Tantos assuntos relacionados ao crescimento, pontualmente, desses temas da pecuária, da agricultura, de assuntos vinculados, né, do comércio de uma maneira geral. E o foco do tema se tornou esse. E ao Carrefour. A ação é resposta ao presidente da empresa na França, que atacou a qualidade da carne produzida no Brasil. Falha mecânica pode ter causado acidente com o ônibus que deixou morte. Acidente, morte é um assunto assim primordial para a imprensa. Claro que existem os assuntos de notoriedade muito grande, quando morre um príncipe, uma pessoa importante, por uma questão, principalmente acidente de avião, chama muita atenção. Mas como é muito forte, o nascimento ele não é nada interessante, a não ser que seja um nascimento milagroso, 5G, uma mulher mãe que teve 5 filhos, por exemplo, pessoas, um nascimento raro, uma coisa rara. Agora, num geral, a morte se torna muito mais interessante, a gente pode entender o porquê, baseado em todos esses
conceitos que no fundo, o que está por trás da notícia são os medos, e um dos maiores medos da humanidade é a morte. Então é muito forte como as notícias de morte ganham muita força nos jornais. Mortos e feridos em Alagoas. Namorada de delator do PCC diz que não sabia que ele também tinha denunciado policiais por corrupção. Uma mulher é Corrupção, PCC, tráfico, morte, assuntos que são considerados violentos, né? assassinada pelo parceiro ou familiar a cada 10 minutos no mundo. Israel avança num acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. E nos Estados Unidos, procurador retira acusações contra Trump sobre suposta interferência eleitoral. Eleição que envolve vários temas que a gente pode considerar nesse cunho mais pessimista, e como ganha espaço também, quantas coisas acontecem que a gente pode dizer positiva num determinado ambiente político, leis que são aprovadas, situações que acontecem, mas a tendência é ao lado do qual erro. O jornalismo procura muito o erro das pessoas. Vamos pular um pouco, vamos ver a primeira. Já faz tempo que estes em distâncias que variam de 60 a 100 quilômetros dos grandes centros, como Rio e São Paulo. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Todos os dias, 26 roubos de cargas acontecem nas estradas do Brasil. Obrigaram eu a sair pelo O centros como Rio, 10 horas. E 30 feridos em Alagoas. Serra em últimos momentos. Segundo testemunhas, o condutor perdeu. O veículo escolar foi usado no passeio. O Jornal da Record procurou a Associação dos Motoristas. A polícia investiga. Descendo de maneira desgovernada até bater contra um poste. Na colisão, houve um curto-circuito seguido de explosão. Pedestres e lojistas saíram correndo. A semana começa com novos alertas de temporais. Vamos saber do tempo com a Giovana Arizardo. Oi, Giovana, boa noite. Onde é que essa chuva vai ser mais intensa? Oi, Cris, especialmente na Bahia, Pernambuco e Maranhão. Quando o tempo ganha espaço é quando é alerta. Claro que é super relevante falar dos furacões, do que está por vir e tudo, mas o alerta é mais interessante do que a normalidade do tema em si, mas analisar a previsão do tempo, isso aqui pularemos. Boa noite para você. Você que está com a gente à tarde. Chuva pelo... Vamos à sua participação. Branca, Paraíba. Bem-vinda, Cícera. Os próximos... Revela que uma mulher é vítima de violência a cada... 39 bilhões de dólares. Esse levantamento é do Banco Central. O presidente Lula se reuniu hoje com ministros e equipe econômica para alinhar os últimos detalhes do pacote fiscal. A expectativa é de que seja anunciado ainda nesta semana. Essa pauta política pontualmente vai falar dessa questão dos cortes. Então, traz esse... Do Planalto é que tanto o Executivo quanto o Legislativo precisam colaborar para reforçar o arcabouço fiscal. Frigoríficos brasileiros suspenderam Não é um assunto de paz, né? É um arcabouço fiscal. Questão financeira por trás dessas questões. Então é um assunto que tem um medo também envolvido. O que pode acontecer com o país. Então também entra nesse sentido de um pessimismo. a venda de carne para a rede Carrefour. Aí vai falar do Carrefour, do que aconteceu, dessa briga, dessa dualidade, dessa escolha. Por ordem da facção criminosa ou homicídio. Novamente, facção, crime. Vai falar do PAC. Alvos principais, o empresário Leandro Gonzaga da Cunha foi levado à delegacia para prestar depoimento. O inquérito apura se ele teria forjado a entrega de materiais cirúrgicos. Ele era fornecedor de material de OPME, que eram os materiais que eram cobrados. Sinalizadores no padrão da Secretaria.
a pasta de saúde, e Kristi Noem, que deve cuidar da área de fronteiras e imigração, alegam que 45% do adversário Álvaro Delgado, do Partido Nacional e candidato do atual presidente. De golpe de Estado. O repórter Tiago Nolasco acompanha. Golpe que envolve essa instabilidade política é o tema de interesse dos jornais também. Claro que é relevante para o nosso futuro, mas é o recorte, é o medo, a incerteza futura, o que pode acontecer, independentemente de qualquer partido político, é um assunto forte. Depois vem falar guerra da Ucrânia, olha os passos que ganham, claro, super relevante para o mundo, e como a gente está falando, a questão é por que só falam desses assuntos. Aqui vai entrar, acho que é o feminicídio. Um mês depois da assinatura do acordo de 140 bilhões de reais de indenização pelo rompimento da barragem Mariana, o governo de Minas Gerais abriu hoje uma consulta pública para viabilizar obras que beneficiem os municípios afetados pela tragédia. Serão 187 quilômetros de obras no trecho que corta 11 municípios mineiros. A principal melhoria anunciada é a duplicação da BR-356, estrada que liga Mariana a Belo Horizonte. E vai trazer desenvolvimento. Reduzidos do tempo de deslocamento de Mariana até Belo Horizonte. O investimento total será de... 3 times foram confirmados na Série A do... Bom, a gente podemos considerar esse pequeno recorte, aí, uns 4, 5 minutos de reportagem. E aí sempre finaliza com esporte. Mas, no geral, o esporte é futebol. E aqui é outra análise que a gente pode fazer depois, que boa parte dos temas estão ligados, dos assuntos estão ligados a futebol. É o esporte que ganha nome, é o esporte que gera essa tanta questão de apostas hoje cada vez mais forte, de endividamento, que também está ligado exatamente o que o jornalismo faz muito bem, que é gerar dualidade. Meu time é melhor do que o seu, isso está certo, isso está errado, somos vencedores, você não existe essa competitividade muito forte, elimina todos os outros esportes, dá um foco para o futebol e praticamente há um vazio com qualquer outro esporte que o Brasil possa ter abertura, quando tem um campeonato muito pontual, alguma coisa muito específica. E é o que gera audiência, claro que a gente entende, é onde está a audiência. Você pôr no Google as maiores pesquisas, você vai ver que 90% está ligado a questões de esporte, de futebol, principalmente futebol e aposta. E aí vai finalizar com futebol. Tem mais uma última matéria. Futebol. Telhado de casa, uma câmera que registra 24 horas por dia o céu de Goiânia. Na semana passada, ele quase não conferiu as imagens, porque o dia estava nublado. E por pouco, não perdeu um flagrante tanto. E eu já tinha ouvido falar em sprites, assim, raios que eram vermelhos e que emergia assim, de tempestades grandes, né? Os raios vermelhos, ou sprites, acontecem em altíssimas altitudes, por volta de 90 quilômetros. Para se ter uma ideia, os aviões comerciais voam a cerca de 12 quilômetros do chão. São cargas elétricas que estão a altitudes muito elevadas e dificilmente é possível ver a olho nu. Em função da presença do nitrogênio, é um fenômeno luminoso de cor avermelhada. Pedro começou a se interessar por astronomia quando tinha apenas... Ver o nosso lugar realmente aqui no universo. Então a ciência assim, de curiosidade do ser humano mesmo. Ciência bacana. Essa edição termina aqui. 46 minutos, sem tirar a previsão do tempo, que a gente não conta. Com essa matéria do céu agora, junto com a questão do governo de Brumadinho, se você for ver o recorte, a gente tem mais de, chutando aqui, quase 70% a 80% de matéria de medo, de pessimismo, de cunho negativo, de dificuldade, de um mundo incerto, do futuro incerto. Então, assim, e aí finaliza uma coisa muito forte do jornalismo, que é para acalmar depois da pancada de matérias e notícias, coloca uma notícia dita mais calma, mais suave. Normalmente eles fecham com futebol. Para entrar, eu não sei na sequência, imagino que a novela também, é um padrão bem parecido com a Rede Globo. Para entrar na novela
esquecer um pouco todos esses problemas, todo o caos do mundo e entrar numa dramaturgia diferente, que aí é outra análise para um outro vídeo, outra pesquisa que a gente pode fazer. Quanto que as novelas trabalham exatamente essas questões de dual, de certo e errado, de negativo e positivo, de luta, de guerra, de inveja, traição, todos os sentimentos de uma forma muito forte. Mas é isso, pessoal, mais para fazer esse recorte, que é bem interessante a gente analisar como esse tema é muito forte. Hoje, como os jornais, o que a gente consome, né, é cada vez mais forte. Aí, finalizando o futebol que eu falo, principalmente hoje com a questão das apostas. Como está forte essa questão de apostar. Então, assim, tudo muito ligado à insegurança, tudo muito ligado ao medo, muito, assim, há um elo entre esses temas, entre a maneira que é abordada, a maneira que se traz, que é realmente para prender, para colocar da mesma maneira que você tá, não é para te expandir. Não tem histórias de pessoas, muito pouco, de pessoas que, baseado nessas próprias notícias, que estão fazendo diferente. Não tem uma versão, uma visão maior por trás disso. É muito aconteceu isso e passa para o próximo. E isso é uma análise bem interessante. E até o próximo vídeo, pessoal.